Muito bem, pessoal. Então, falando sobre a nossa relação com o outro, e aqui esse outro representa vários outros, né? Quer dizer, diferentes relações que tecem a sua vida, seja ela uma relação afetiva, relação com pais, com filhos, relações profissionais, de amizade. Nós somos, por excelência, seres relacionais. Nós nos constituímos nas relações. Elas fazem parte da nossa vida. Agora, as relações trazem igualmente muitos desafios, né? Por quê, pessoal? Porque aqui nós estamos falando do encontro de dois mundos, ou até mesmo mais, né? O encontro de subjetividades, o encontro das diferenças. E como é que nós lidamos com as diferenças, né? Porque a todo momento nós vamos nos deparar com elas nas trocas, né? Nas interações, no trabalho, em família. E aí é importante nós visitarmos a nossa história, né? E aí recomendo aqueles que ainda não assistiram, vejam lá o primeiro vídeo do Eu Comigo, para conhecer um pouco das suas dinâmicas, dos seus padrões, poder compreender como eram as relações na tua família, né? Como foi a relação com a primeira, né? Aquela que trouxe você à vida, a tua mãe, né? Aquele bebê que dependia totalmente dessa figura materna. E aí depois entra a figura do pai. Como é que foi essa interação? A interação com irmãos, as interações na escolinha e por aí vai. Então, nós precisamos compreender que a forma como nós nos relacionamos hoje tem origem, né, tem algumas bases naquilo que nós vivenciamos e aprendemos no passado, na nossa história de vida. Então, não só isso, né, acho importante sempre reforçar na nossa história de vida, na nossa história familiar, que também traz padrões, mitos, lugares, e no nosso contexto sociocultural, que também imprime determinados valores, verdades e modos de se relacionar, né? Determinados caminhos que são socialmente corretos e aceitos, outros condenados, julgados, negligenciados. Então é importante compreender sempre essas três dimensões, porque na nossa visão, né, não adianta nós olharmos para a relação só num ponto de vista comportamental, né, o aqui e agora e as nossas interações, mas igualmente importante nós podermos investigar como a gente funciona, como a gente lida com os diferentes desafios e as diferentes pessoas, o que as relações ativam em nós, de feridas, de dores, de aspectos ainda não integrados. Então tudo isso, vejam como esse tema é complexo, né? É uma teia ampla para a gente conversar. Tudo isso nos influencia. Ok, agora vamos olhar aí para um outro aspecto. Nas nossas relações, é importante também que a gente comece a observar a nossa qualidade de fala, como nós nos comunicamos. Esse é um tema central no eu com o outro, né? Como nós escutamos. E esse é um tema à parte, né? Depois nós vamos fazer vídeos com cada um desses pontos, né? Para aprofundar e ampliar. Será que de fato eu escuto? Nós sabemos que a nossa escuta é seletiva, né? Nós temos aí alguns padrões, como por exemplo, muitas vezes a gente generaliza uma situação, a gente distorce, a gente captura fragmentos, tudo isso faz parte da nossa subjetividade, né? E aí? Como é que eu me expresso para o outro? Como é que eu escuto o outro? Ao mesmo tempo, esse é um terceiro ponto, como eu estabeleço negociações, acordos, porque se é um fato
que as diferenças elas são constitutivas da vida e das relações, só nos resta trocar, expor as nossas necessidades, expor os nossos limites e aí chegar em acordos, que também é uma arte, né? Compartilhando aqui com vocês e falando, nós podemos até correr o risco de, bom, então esse é o caminho. Calma, pessoal, aqui são alguns pontos para a gente refletir, mas essa é uma arte que demanda ir para a prática, né? Nós falamos no movimento Coexistência, é o aprendizado na vida real. Então você vai descobrir não só a partir desses conceitos, mas observando como é que você está na vida, nas tuas interações. E aí que a gente descobre muita coisa, né? Eu descubro a cada dia, né, quando eu estou atento, um pouquinho mais sobre as minhas dinâmicas. Mas enfim, como nós damos conta de ponderar, né, de nos escutarmos, conectarmos com o que a gente precisa, declarar isso ao outro e também poder abrir um espaço de escuta, de acolhimento do que o outro precisa, do limite do outro. Essa é a dança das negociações, das interações, e que para isso a gente precisa estar conectado a nós e ao outro. Então, novamente, como tudo está entrelaçado, né, nós precisamos fortalecer o eu comigo para também poder oferecer a nossa presença ao outro. Se nós estamos desconectados, alienados de nós, como é que será que a gente vai para as relações? Como é que nós vamos interagir? Se nós não nos percebemos, se a gente conhece pouco da nossa história, talvez a gente, então, chegue com muitos pontos cegos na relação, né? Nesse sentido, pontos cegos inconscientes. E eu acho importante trazer isso para a gente não entrar num lugar de culpabilização, mas de autorresponsabilização. Pois é, eu não sabia, eu não conhecia esse aspecto meu, não conhecia e não percebia esse aspecto no outro. E como a gente pode ir articulando, conversando e fazendo bons acordos. O que é fundamental, clareza, que a gente possa então abrir um espaço para compreender se o outro absorveu aquilo que a gente pediu e igualmente do outro lado, ou seja, é uma arte, né? E a cada interação a gente pode ir conhecendo um pouquinho mais sobre nós. Então, falar do eu com o outro, né? Falar das nossas interações é trazer a essência do coexistência, do movimento coexistência. Porque é no encontro com o outro que eu vou avaliar o meu nível de tolerância, o meu nível de abertura àquilo que eu não reconheço ou que não é similar, que não faz parte do meu mundo e dos meus referenciais e como eu lido com isso, né? Como eu estou aberto ao mundo do outro. Agora, ao mesmo tempo, cuidando e íntegro a mim mesmo. Porque aqui é uma polaridade, né, para a gente cuidar. Não ao fechamento em si e não também à diluição e a nos perdermos no outro. É claro que, novamente, isso é um caminho fluido, a gente vai aprendendo na experiência. Mas como é aos poucos poder construir esse lugar onde eu permaneço na minha integridade e eu dou conta de conviver com a integridade do outro. Eu, minhas necessidades, meus valores, minha subjetividade, em ligação com as necessidades do outro, com a subjetividade do outro, com os limites do outro. Esse é o exercício da alteridade. O outro não é uma extensão nossa. O outro não é igual a nós. O outro não é um objeto ao nosso serviço. O outro é o outro. E isso por excelência, pessoal. E lembrar desse fato pode até trazer paz de espírito.
Vai ter diferença, gente. Vai ter choque. Só que o ponto é como nós lidamos com os choques. Podem ser choques abruptos ou então, as diferenças estão aqui se apontando. E aí? Eu gosto muito de um texto do Roberto Crema, ainda vou trazer aqui, que fala sobre os atritos. Os atritos no sentido, desse choque que vai lapidando, vai nos lapidando. Porque é através desse encontro que nascem os atritos, através das diferenças, e a gente pode lapidar as nossas arestas. Acessar as nossas sombras, acessar aspectos que a gente pode vir a desenvolver, a aprimorar, para estar em conexão com o outro, para estar em relação. Porque afinal, as relações, elas nos fazem crescer, elas nos nutrem, elas permitem que a gente compartilhe sonhos, ideais e vá mais longe, né? Sozinho a gente pode ir mais rápido, juntos a gente vai mais longe. Então, relacionar-se faz parte da nossa vida. Como nós nos relacionamos, esse é o ponto central e o nosso caminho de desenvolvimento. Então, eu fico por aqui e te aguardo aqui no nosso terceiro vídeo, que vai falar sobre o eu com a vida, o terceiro pilar do movimento Coexistência.